Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias do dia. Uma quarta-feira de ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. Trump assinou o decreto que impõe tarifa de 50% ao país. Segundo a Casa Branca, a medida foi adotada em resposta às ações do governo brasileiro, que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à soberania nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A taxa entra em vigor no dia 6 de agosto. Junto do tarifaço vem uma lista de produtos que são exceção, o que deu alívio aqui no mercado interno. Suco de laranja, itens de avião, no caso da Embraer, por exemplo, celulose, petróleo, são cerca de 700 produtos. Café e carne ainda estão de fora. Por enquanto são exceções, mas estão no jogo por esta briga de isenção. E a oposição, acredite, comemora as sanções contra o Brasil. E o governo Trump aplica a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, que dia é esse? Eu vou resumir tudo para vocês aqui no Jornal da Joyce, o que vai estar nos jornais de amanhã. Presidente americano Donald Trump veio com a canetada hoje, um pouco mais cedo, foi lá e decretou a imposição de uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos aqui do Brasil. E aí arredondou para 50%. Não sabia se direito seria botar 50 mais os 10 que já tinha, se ia botar 40 mais os 10 que já tinha, então agora está claro 50%. A medida oficializa esse percentual mencionado pelo republicano numa carta enviada ao presidente Lula nesse mês. Aquela carta lá em que ele diz que caçam as bruxas, caçam o Bolsonaro, caçam a vovozinha, caçam o Papai Noel. Essa medida, como eu disse, entra em agosto, dia 6 de agosto, e é adotada em resposta a o que o Trump entende como ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Eu fico pensando qual é o tipo de ameaça incomum extraordinária à segurança dos Estados Unidos que o Brasil consegue fazer nesse momento, não é? Então, segue aí o comunicado dizendo que a ordem foi motivada por ações que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, como picaretas como Paulo Figueiredo, né? Além de afetar a política externa e a economia do Brasil, nossa, do país americano. Ou seja, realmente o Brasil está muito malvado com os Estados Unidos, né? A Casa Branca cita perseguição política, cita intimidação, cita assédio, cita censura, processos judiciais. Aí sim, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, aí é que está o âmago da história, classificando as ações como graves abusos aos direitos humanos e o enfraquecimento do Estado de Direito do Brasil. Chamar Jair Bolsonaro de humano já é uma coisa meio desumana. Agora, quais são os direitos de Jair Bolsonaro que estão sendo feridos no Brasil? Ele não está sendo julgado, não tem a defesa ampla e restrita? Bom, o ministro do STF é citado no texto como responsável por ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do STF. Então, o foco é Alexandre de Moraes, pelo não mútuo, porque o Brasil todo é impactado com isso. Né? Se bem que entrou um pouco de água nessa história, né? Aquele tarifaço que se esperava tão potente, já tem um monte de exceção, já já a gente vai falar disso, mas os Estados Unidos também sancionaram hoje o Moraes com a lei Magnitsky, que é usada para punir estrangeiros no mais alto grau, gente. Foi criado para impor sanções econômicas à agente acusada pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos. É apelidada essa lei contra a pena de morte financeira. O Trump já tinha ameaçado aplicar essa lei contra Moraes e, na prática, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro não pode realizar transações com cidadãos e empresas americanas, não vai poder usar cartão de crédito de bandeira americana, por exemplo, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas
de novo, né? Aquele papinho do Trump e esse papinho deles que estão sendo emprenhados pelos ouvidos, pelo o Paulo Figueiredo, que não vale um único centavo, e pelo traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro. Então, o Trump já não vai com a cara do Lula, eu também não vou, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o presidente, outra coisa é o Brasil. Uma coisa é um presidente petista que faz mal ao Brasil, outra coisa é o país, é os Estados Unidos, por conta de Jair Bolsonaro e de sua gangue fazerem o que estão fazendo com o Brasil, aí é uma outra história, né? Então, eles dizem, argumentam aí, vários tweets e notas, de que Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri, no que continuam dizendo caça às bruxas contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, né? Bolsonaro vai ser preso e não adianta o Trump bater o pezinho. Eu tenho até algum respeito, tinha mais pelo presidente americano, mas ainda mantenho algum respeito. Agora, de fato, não adianta bater o pezinho, não adianta chorar, não adianta arrancar os cabelos, Trump, não adianta passar pó laranjado a mais na cara, porque o processo contra o Jair Bolsonaro e contra a equipe golpista que tramou o golpe, um golpe de Estado contra o Brasil, vai acontecer. Todos têm a liberdade ampla e restrita para fazer a sua defesa. O Brasil é um país livre e o Brasil vai continuar sendo um país livre. E ainda que seja os Estados Unidos uma grande potência, a maior potência mundial, não pode interferir na soberania brasileira. E aí, sobre a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, fico dito pelo não dito, porque Alexandre de Moraes não tem conta nos Estados Unidos, não tem bem nos Estados Unidos, não tem casa nos Estados Unidos, não tem nada nos Estados Unidos, não tem empresa nos Estados Unidos. Então, para Alexandre de Moraes, a medida, ficou meio que inócua. Tem a questão do visto, mas a Europa é bem ali. Não vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Então, ele não está lá muito preocupado com isso, né? Agora, vamos ver como a AGU vai atuar nos Estados Unidos a favor do Alexandre de Moraes. Porque, afinal de contas, ele é um cidadão brasileiro, é juiz da Suprema Corte Brasileira, está no direito de suas atuações, né? E está sendo ameaçado aqui dentro do Brasil por uma outra potência. É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida com essa sanção, né? Ainda, os interlocutores do governo disseram que togas judiciais não podem proteger os ministros aqui no Brasil e foram além, né? O Rubio e outros assessores ali ameaçam, dizendo que o alerta fica para cúmplices de Alexandre de Moraes. O que o STF vai fazer? Vai se acadelar? Vai dobrar a espinha e mostrar os fundilhos? Vai deixar de julgar e condenar Jair Bolsonaro porque Trump resolveu cair no conto das sereias da família miliciana? Pedir para o Lula não fazer nada? Não, que o Lula também não faz nada, faz coisa que só faz e fala bobagem, né? Só que o Lula não manda no STF. Gostem ou não, o STF é um órgão independente. Aqui no Brasil, as instituições ainda são independentes. Trump não faz a separação de poderes aqui no Brasil. Ele está agindo como se tudo fosse a mesma coisa, né? Como se tudo fosse... Não, é tudo Brasil. Não. Ele está extrapolando os seus próprios poderes. A ação dele é completamente política, não tem nada a ver com comercial, gente. Nada a ver, é só uma questão política. Tanto que, se fosse uma ação totalmente comercial, não ia ter essa lista de 700 produtos aí brasileiros que estão fora das sanções americanas, o que, como eu disse para você, fez a bolsa subir, o dólar não subiu muito, deu uma acalmada no mercado, tem gente comemorando. Tem alguns produtos que ficaram fora, como o café e a carne, cacau também, mas os produtores já avisaram que acha que vai ter aí uma negociação, acho que isso aí ainda vai entrar para dentro das isenções. Então, assim, o terreno não é de terra totalmente arrasada, é de semi-arrasada, né? E a oposição comemora as sanções feitas ao Brasil, acreditem. Tem um vídeo daquele imbecil do Eduardo Bolsonaro agradecendo o Trump. Eu fico pensando até onde vai a idiotice alheia, a idiotice humana. Porque apesar de ter uma lista grande de exceções, ainda tem muita pena econômica para o Brasil se esse tarifaço se mantiver no modelo em que Trump está dizendo que vai ser mantido. E ele pode dobrar a aposta. Porque o que ele quer? Ele quer que o Alexandre de Moraes deixe de ser o relator do caso do Bolsonaro, né? Ele quer que o Bolsonaro tenha a anistia, que os maluquinhos do 8 do 1 tenham anistia total e irrestrita. É isso que ele quer e não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer, porque não aconteceria em nenhuma democracia séria do mundo.
E olha que o Brasil não é lá das democracias mais sérias com os últimos presidentes que nós tivemos, né? Tenha misericórdia. Jair Bolsonaro, Lula, Dilma, né? Pulando o Michel Temer ali, né? Tem uma tragédia, uma atrás da outra. Agora, ainda assim, somos uma democracia. Se não fôssemos uma democracia, hoje veríamos o golpe de Estado, dado justamente por Bolsonaro e sua gangue. Então, o Eduardo Bolsonaro agradeceu ao Trump. Obrigado, Trump, estamos juntos, é isso aí. E o Lula por dentro só comemora. Porque o Trump e o Eduardo Bolsonaro e a família miliciana aceleram a reeleição de Lula desse jeito. É um desastre para o Brasil. A aplicação dessa lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes é uma tentativa inaceitável de interferência externa na nossa justiça brasileira. É uma tentativa inaceitável. Os políticos brasileiros que comemoram essa decisão, ou aqueles que fecham o bico, deixam muito claro que não respeitam a nossa soberania e que não têm um projeto para o Brasil. São oportunistas, com projetos pessoais, não merecem ocupar cargos públicos, nunca mereceram um único voto. E aqui eu não estou dizendo se você gosta ou não gosta do Alexandre de Moraes, você pode gostar, você pode não gostar, você pode ser contra ele, você pode concordar com decisões dele, não concordar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de soberania nacional. E o Eduardo Bolsonaro, que está todo pimpão, né? Todo pimpão, agora ele diz que vai articular contra o Xandão na Europa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: será que esse imbecil vai tentar trazer mais prejuízo para o Brasil? Um traidor da pátria desse tinha que ser preso e apodrecer na cadeia. É esse tipo de gente que merece prisão perpétua, com trabalhos forçados. É esse tipo de gente que merece. É o tipo de Eduardo Bolsonaro, né? Porque aqueles que realmente se preocupam com o Brasil deixam de lado os projetos pessoais de poder, deixam de lado os projetos particulares, pensando nas questões que envolvam a população brasileira, né? Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Isso é uma coisa que precisa ficar realmente muito clara. Eu fico muito chocada com essa loucura trampista, né? Porque é uma loucura trampista aqui no Brasil. A gente não sabe exatamente até onde a coisa vai acontecer, até onde isso vai se esticar, até onde vai esticar esse chiclete todo, né, entre Brasil e Estados Unidos. Esse é um plano contra o Brasil que foi elaborado dentro do Departamento de Estado americano, junto com o assessor de Marco Rubio, que é um brasileiro, né, de adotar sanções contra o Brasil, contra o ministro, ameaçar colocar essas sanções contra os outros ministros que tenham votado contra Alexandre de Moraes, né, e as famílias, isso estende-se às famílias também dos ministros, né, e contra também os ministros que votaram contra ações criminosas nas redes sociais. Então, assim, todo mundo que cometeu crime, eles querem que os Estados Unidos, o Trump quer que fique dito pelo não dito. E se pensa até na retirada da embaixadora brasileira dos Estados Unidos. Trump não nomeou uma embaixadora aqui no Brasil e não pretende fazer enquanto Lula for presidente, né? Como eu disse para você, a aplicação dessa lei é algo muito, mas muito raro, né? Essa lei ela foi criada, né? O nome dela, Magnitsky, foi criada em homenagem a um advogado que conseguiu espionar, né, russos que trabalhavam em puro corrupção e tudo mais que se há de pior na política. E ele foi morto na cadeia porque denunciou toda essa corrupção, tudo que acontecia dentro do governo russo, e a gente sabe como o governo russo trata seus desafetos, né? Ainda na loucura trampista, ele alega que desde 2019 Moraes tem usado sua autoridade para ameaçar e impor sanções contra Bolsonaro. Cita de novo Paulo Figueiredo, que eu já denunciei o Paulo Figueiredo aqui, ele é um mentiroso de marca maior. Ele foi até o Congresso americano, ele mentiu no Congresso americano, ele deveria ter sido preso no Congresso americano, né? E agora o cenário que se avizinha, né, a depender da resposta do governo Lula, que está fechado para entender como é que vai responder, o cenário que se avizinha é de uma escalada contra o governo brasileiro.
né? Então, o que os Estados Unidos estão esperando? Uma reação do governo brasileiro para aumentar as sanções, para dobrar o não aposta. E essa escalada pode chegar ao banimento, em último caso, tá, gente? Em última instância, né? Se o governo Lula for muito burro de escalar muito isso, aí a coisa fica feia, pode chegar ao banimento dos vistos de todos os brasileiros. E lembrem-se que a Copa do Mundo será nos Estados Unidos. Será que a nossa seleção ficará fora da Copa? A nossa seleção não poderá entrar nos Estados Unidos? E sobre judicializar essa história? Trump tem a maioria na Suprema Corte, tem a maioria no Senado e tem a maioria na Câmara e controla o Departamento de Justiça. Então, dificilmente qualquer órgão vai conseguir reverter essa ordem do presidente americano, esse ato assinado na Casa Branca. Fica muito claro, né, que essas medidas travestidas de econômica têm, portanto, motivações políticas. Já desenhei aqui para você, né? É uma reação política a favor de um golpista e contra todo o nosso país. A situação continua muito ruim para alguns exportadores, mas para alguns, né, 700 aí, entre eles exportadores de suco de laranja, acho, petróleo, né? Para alguns aí tem uma luz no fim do túnel, né? Para outros é um golpe de morte em cima de exportadores brasileiros, né? O que Jair Bolsonaro começou a fazer, né? O que Lula começou a fazer, Dilma começou a fazer com mais intensidade, Bolsonaro seguiu, teve um respiro ali entre Michel Temer e aí Lula continuou fazendo, quer quebrar o Brasil, agora vem o Trump, né? Que vai tentar concluir, né, esse plano agora de quebrar o Brasil fazendo esse tipo de sanção aqui, ainda que o golpe tenha sido menor do que o esperado, mas vamos aguardar para ver aí qual vai ser a resposta dos brasileiros, do governo brasileiro, para ver qual vai ser o contragolpe americano. Carla Zambelli. Carla Zambelli, gente, hoje eu ouvi uma entrevista e ouvi uma entrevista do deputado italiano Angelo Bonelli, sensacional, que foi ele que foi o X9, ele que dedurou lá onde a Carla Zambelli estava escondida, feito uma rata, mas uma rata muito bem escondida, tá? Porque estava num apartamento de alto padrão, pertinho do Vaticano, vivendo em euro, tudo 6 por 1, né? Então a rata tinha dinheiro de onde tirar, ninguém sabe como. Como é que pingou essa graninha lá? Porque as contas todas bloqueadas, Alexandre de Moraes bloqueou o salário, bloqueou tudo. Então, essa é uma outra investigação à parte que vai ser feita. Porque o próprio Ângelo Bonelli disse em entrevista que vai pedir essa investigação para saber quem estava acoitando e sustentando a rata. E ele desmentiu o que eu já tinha falado para você ontem, que era mentira. A Carla Zambelli é cínica, é mentirosa, é psicopata. Né? O que ela fez? Ela gravou um vídeo, deixou um vídeo pronto nas mãos do advogado dela, porque ela sabia que hora ia ser presa, né? Qualquer hora ia ser presa. Ela deixou isso nas mãos do advogado dela para quando ela fosse presa, ele publicasse nas redes dizendo que ela se entregou. Olha o tamanho da psicopatia. E ela foi pintar as madeixas, pintar os branquinhos, né? Cobrir os branquinhos com o ruivinho dela. Enquanto ela estava no salão, a polícia foi lá em act nela. Pegou a Carla Zambelli. Ela não tinha como reagir mesmo, estava sozinha, não tinha como ia sair correndo, não tinha uma arma, né, Carla, na mão, para sair correndo, como você fez nos jardins aqui em São Paulo. Tentativa de assassinato contra um cidadão, contra um jornalista brasileiro, que foi tentativa de assassinato. Ninguém sai com uma arma na mão contra outro assim para brincar de bang-bang. Não. Tentativa de assassinato, pelo qual você também já está condenada. Mas a pena vai aumentar. Segura aí, né? Então, gente, foi esse deputado italiano, Angelo Bonelli, que contou toda a verdade. Eu já tinha dito para vocês ontem que era mentira que ela se entregou. Né? Esses deputados da extrema-direita, como assim, cretino defende cretino, né? A cretina da deputada Carol Detoni defendendo a cretina da Carla Zambelli. São cretinas e mentirosas, ambas. Hoje eu tuitei, inclusive rebatendo a Carol Detoni. E tem ainda o Sóstenes Cavalcante, que, pelo amor de Deus, para de fazer esse papel ridículo. Sóstenes, tenha vergonha e honre essa calça que você veste. Fazer esse papel patético, sabe que é mentira o que está acontecendo e sair em defesa dessa bandida condenada. Então tenha um pouco de vergonha na cara e honre as calças que veste, que é o mínimo que você tem que fazer. Se você não tem algo bom para falar, fecha a boca, porque você ainda tem uma biografia. Ainda tem uma biografia dentro da bancada evangélica, com os evangélicos. Então, se você tem o mínimo de amor ao que significa a palavra verdade,
feche a boca ou comece a falar a verdade. Do outro lado, ainda sobre a Carla Zambelli, o deputado de extrema-direita, Matteo Salvini, visitou a Carla, né? Visitou a Carla e disse que está fazendo lá o meio-campo com a Giorgia Meloni, que duvida Deodoc vai se interessar por isso, porque quem é Carla Zambelli na fila do pão? É uma vira-lata na fila do pão. Não é ninguém, né? Então, por que, né, que a Giorgia Meloni vai sair do seu salto para ir contra o Brasil, criar uma crise diplomática contra o Brasil por conta de Carla Zambelli, gente, pelo amor de Deus, né? Menos, companheiro, menos, né? Na sexta-feira, o Tribunal de Roma deve se reunir para discutir esse caso e a defesa da bandida quer transformar o caso em político quando o crime é absolutamente comum, né? Então, por mais de extrema direita que seja o governo italiano, ele não vai querer prejudicar relações internacionais com o Brasil por causa de um nada, né? É algo praticamente impossível. Vamos de editorial? O Perdeu Mané foi singelo comparado ao Tudo ou Nada. Quando El Chapo, se você não assistiu a série, assista, foi para a solitária, ele cantou Com dinheiro, sem dinheiro, faço todo lo que quero. Minha palavra é a lei, cantou ele. Não tenho trono nem reino, mas sigo sendo rei. O narcotraficante foi para o tudo ou nada. Um psicopata assassino. O extremista que abraça o tudo ou nada carrega 3 características básicas. Preste bem atenção. O extremista que abraça o tudo ou nada carrega 3 características básicas. Negação da política como diálogo, ele rejeita a arte da negociação, do compromisso, enxergando qualquer concessão como traição. Para ele, o mundo é binário, sem nuances, e a polarização é um fim, não um meio. Essa é a primeira característica básica. Segunda característica básica: sacrifício cego pela causa. Movido por uma visão messiânica, o extremista se dispõe a destruir tudo, inclusive a si mesmo, em nome de uma ideia absolutista, ignorando as consequências práticas para a sociedade. Qualquer realidade, semelhança com a nossa realidade, não é mera coincidência. 3. O desprezo por instituições democráticas. Ele ataca estruturas que sustentam o equilíbrio social, como o judiciário, o que estamos vendo no Brasil, sob a alegação de que são obstáculos à sua verdade única. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, desempenha um papel importante e essencial a conter os arroubos autoritários que ameaçam a democracia. Nossa democracia foi ameaçada e ainda é ameaçada. A Corte, com sua função de zelar pelo Estado de Direito, enfrenta ataques de uma extrema-direita suicida, que, em sua cruzada de família, prefere o caos ao diálogo, arriscando o colapso das instituições em nome de uma ilusão do poder absoluto. Essa postura que nega a política e aposta no tudo ou nada é o verdadeiro veneno. Veneno contra a conveniência e a convivência democrática. El Chapo é Eduardo Bolsonaro. El Chapo é Jair Bolsonaro. El Chapo é a família Bolsonaro. Um veneno contra a convivência democrática. Uma ótima noite a todos. A gente se fala e se vê amanhã.